A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais uma aula do nosso curso, né? Aula 7. Então a gente chega ali na reta final do nosso curso do pós-exílio, né? Se nós formos pensar no relato bíblico, né, exposto, né, na Bíblia, essa será a última aula, né? Porque a próxima aula nós falaremos do período intertestamentário, aquilo que não está escrito na Bíblia, mas está na página em branco ali da Bíblia dos irmãos, né? Ali a ascensão do Império Grego, depois sendo sucedido pelo Império Romano, até que venha o nosso Salvador Jesus a esse mundo. Então, meus irmãos, hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula no livro de Neemias. Então, meus irmãos, a gente vai falar hoje ali da parte da metade para o final do livro de Neemias. Falamos na aula passada muito sobre esse homem de Deus, né, que tem o seu nome significando aquele que consola, e, meus irmãos, mostrando mesmo o ministério do próprio Espírito Santo ali na vida do povo. E, meus irmãos, toda vez que nós lemos o Antigo Testamento, né, nós devemos colocar as nossas lentes ali da Nova Aliança, as nossas lentes da graça, e ver o quanto isso aponta para o nosso Salvador Jesus, o quanto isso faz referência aos tempos do Novo Testamento, já preparando a igreja do Senhor, já preparando a vinda do Messias, já preparando a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Meus irmãos, então a gente vai ver o quanto isso aponta para o Novo Testamento. E, meus irmãos, nesse momento, então, o momento que a gente vive, né, na história do povo judeu é a fortificação das muralhas. É isso que acaba de acontecer, que nós vimos na aula passada. Então, meus irmãos, que nós possamos entender o quanto isso aponta para a formação e o fortalecimento da igreja do Senhor, ali dito em Atos, né? Quando eu leio o livro de Neemias, isso faz muita referência ao livro de Atos, né, aos primeiros passos da igreja, aos primeiros anos da igreja, à comunhão da igreja. E, meus irmãos, isso é muito lindo de se estudar, isso é muito maravilhoso de se ver, o quanto Deus opera por intermédio da sua palavra ali no meio da sua igreja, no meio do seu povo, né? Quando nós lemos na Bíblia a história de Jerusalém, a história do povo judeu, Jerusalém nada mais é do que a própria igreja, uma significância, uma tipologia da própria igreja. Não é à toa que o Messias virá sobre a nova Jerusalém. Então, meus irmãos, isso nos mostra o quanto o Senhor se agrada da obediência dos judeus, o quanto o Senhor se agrada da obediência do povo de Jerusalém, quando o povo se volta e se inclina para a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, né, iniciando aqui o nosso slide, o tema da nossa aula de hoje é a renovação espiritual. Nós não estamos ao vivo hoje, né? Essa aula está sendo gravada, são 4h34 da manhã, então eu preferi gravar essa aula nesse momento, porque realmente ontem, né, no sábado, eu não consegui gravar essa aula por questões de trabalho mesmo. Então eu cheguei a acordar um pouco mais cedo hoje para poder estar gravando essa aula. Daqui a pouco eu estou seguindo para o meu trabalho, mas graças ao Senhor que nós temos esse recurso, né, de gravar a aula e deixar disponível aqui para os irmãos. Então o tema da nossa aula de hoje é a renovação espiritual. Os muros tinham sido levantados, as portas tinham sido postas em seus lugares, mas necessitava-se então de uma renovação espiritual sobre o povo de Jerusalém. Né? Primeiramente, os muros são levantados, e agora a gente vai ver que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, vai ser introjetada no coração dos israelitas, no coração dos judeus, de forma a avivá-los, de forma a torná-los realmente homens e mulheres prontas para o serviço na casa do Senhor. Então, meus irmãos, na aula passada nós vimos o quanto foi importante, lá em 444 a.C., a descida, né, de Neemias até Jerusalém, ao saber o relato do seu irmão, um homem chamado Anani, quando ele fala o modo como os judeus estavam vivendo, né, com os seus muros derrubados, com as suas portas queimadas. Então Neemias ele é tomado, né, de um grande peso, de uma grande tristeza, e ele chora, ele jejua durante 120 dias, até que ele pede permissão para que ele desça, né, ao rei Artaxerxes, uma vez que ele era o copeiro do rei, aquele que leva o copo, aquele que tinha o vinho nas mãos, que provava o vinho antes de passar ao rei, uma vez que era uma prática de envenenamento, né, no Império Persa, muito grande na época. Então, para que evitasse que o rei morresse envenenado, o copeiro, então, ele tomava aquele cálice antes e depois, então, ele oferecia ao rei. E Neemias, então, ele desce, né, da Pérsia, abre mão de todo o seu conforto, de tudo aquilo que ele tinha de bom, para confortar o povo, para consolar o povo. E como um líder espiritual, ele desce, né, e chama todo o povo a reconstruir os muros caídos, né? Como o provérbio vai falar, nós falamos na aula passada, tal como o homem sem domínio próprio, assim
Assim é uma cidade sem muros, ou seja, qualquer um domina, qualquer um toma essa cidade e faz com essa cidade o que quer. Então, meus irmãos, mas que o Espírito nos domine, que o Espírito esteja sobre nós, não, como o Efésios vai dizer, o vinho no qual há dissolução, no qual há contenda, mas o Espírito Santo possa nos dominar. E aí sim, meus irmãos, nós seremos agradáveis ao Senhor, como eu sempre falo, como Cristo era o recipiente que agradava ao Senhor, o recipiente que vinha o Espírito sobre ele. Era totalmente agradável ao Senhor, não é à toa que o próprio Deus vai falar isso. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Meus irmãos, assim que Neemias começa a fortalecer os muros de Jerusalém, muitas investidas de inimigos se levantam contra Neemias e contra os judeus. A gente vê que 3 inimigos principais se levantam, Tobias, Sambalate e Gesem. Esses homens se levantam para parar essa fortificação, eles se levantam para parar essa obra. Mas Neemias reúne o povo e o povo, como um só povo, a comunhão do povo, vence essas investidas do inimigo. Fala então que eles tinham nas mãos os tijolos ali, eles obravam de forma humana, fortificando ali os muros, e na outra mão eles tinham as espadas para que eles se defendessem. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos o escudo da fé num dos nossos braços, e no outro braço nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se nós só tomamos os dardos inflamados do inimigo sobre nós, se nós só tomamos as investidas do inimigo sobre nós, hora ou outra nós cairemos, hora ou outra nós não suportaremos, porque a fé que nós temos no Senhor, meus irmãos, pode em algum momento ser enfraquecida pelas constantes investidas do inimigo. Só que, meus irmãos, nós temos na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é com ela que nós vencemos as batalhas, que é a partir dela que nós vencemos as lutas. Quando nós afiamos a nossa espada, nós vamos para o combate. Aí, meus irmãos, nós obtivemos vitória, uma vitória completa através da palavra de Deus, porque o Verbo se fez carne, o próprio Cristo é a palavra de Deus, e ele venceu o mundo, ele tomou as chaves do inferno e da morte. E, meus irmãos, se nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus nas nossas mãos, nós podemos também vencer todo e qualquer inimigo que se levanta. Não carne, não sangue, mas as hostes espirituais da maldade, os principados e as potestades. Então, meus irmãos, após isso, eles reconstroem as muralhas, após 52 dias, e agora então as muralhas estão firmes, as muralhas estão fortes, e agora então eles podem realmente ter uma cidade próspera novamente, não uma cidade vulnerável, suscetível aos ataques do inimigo, mas eles têm uma cidade forte, eles podem então descansar um pouco mais, porque agora as muralhas estão levantadas e o inimigo não pode entrar de uma forma tão fácil como antes. Então, meus irmãos, é com essa visão que a gente entra então na nossa aula 7. Meus irmãos, é essa visão que nós temos. Jerusalém está fortificada. E é aquilo que Efésios vai nos dizer, meus irmãos, quando fala sobre a armadura de Deus. Agora que os muros estão levantados, agora que os muros já estão fortalecidos, Neemias ele coloca 2 homens sobre toda a muralha, como se fossem governadores, além dele, sobre Jerusalém. Um deles é Anani, o seu irmão, que nós já falamos, e o outro homem, que era o maioral do castelo, é um homem chamado Ananias. E, meus irmãos, podem ter certeza, esses homens não foram postos na posição que eles foram postos pela sua competência funcional. Não, meus irmãos, a Bíblia faz questão de dizer que esses homens eram fiéis e tementes ao Senhor. E ele fala a esses homens: não abram as portas até que o sol aqueça. Meus irmãos, como isso faz uma referência ao próprio Cristo, quando Malaquias vai falar até que o sol da justiça apareça. Da mesma forma, as muralhas, elas representam a própria igreja. Não é à toa que Neemias vai falar que grande e extensa é a obra. Estamos separados sob o muro, mas quando a trombeta tocar, nós nos reuniremos e o Senhor pelejará por nós. Meus irmãos, isso aponta diretamente para a obra do Senhor, isso aponta para a obra da igreja. Nós estamos sob os muros, meus irmãos. Os irmãos e as irmãs estão sob os muros, obrando na causa do Senhor, do reino de Deus. Mas vai chegar um dia que a 7ª trombeta vai tocar, e quando essa trombeta tocar, o povo de Deus vai ser reunido. Então Cristo, o Messias, virá e combaterá na figura do Senhor dos Exércitos, combaterá pela igreja, meus irmãos, contra os inimigos e terá vitória, destruindo de uma vez por todas todo o inimigo, tudo aquilo que se levanta contra a igreja do Senhor, como a Bíblia mesmo vai dizer, irmão, o próprio Cristo falando para Pedro: tu és Cefas, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, meus irmãos, é exatamente isso. Os homens e mulheres de Deus, quando eles se colocam diante do Senhor, meus irmãos, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor.
E, meus irmãos, agora Jerusalém está fortificada, os muros estão levantados. O que falta então, meus irmãos? O que ainda resta para o povo de Deus? Meus irmãos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Da mesma forma que os muros estavam levantados, se o povo não vigiasse, poderia acontecer novamente um novo cativeiro, né? Poderia vir alguém além do mar, né? Além do Eufrates, como diz ali o povo da Babilônia, e tomar novamente Jerusalém, destruindo as suas muralhas, destruindo o seu templo. Mas, meus irmãos, o povo de Israel, o povo judeus aprenderam aquela lição e o povo então se coloca diante do Senhor, o povo se fortalece diante do Senhor. E, meus irmãos, a Bíblia fala que Neemias, então Deus coloca no coração de Neemias para que ele buscasse o livro das genealogias, né, dos israelitas, aquele livro que Esdras, né, aquela genealogia que Esdras relata no capítulo 2, Neemias também vai relatar no capítulo 7, com poucas mudanças, pelo tempo que já tinha se passado, cerca de 80 anos ali. Mas ele vai começar a buscar o livro das genealogias, meus irmãos, e quando eu vejo a Jerusalém fortificada, o que se deve fazer então após, eu lembro de dois textos da Bíblia, né? Um está em Efésios capítulo 6, outro está em 2 João, e o texto diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, ou seja, e havendo feito tudo, ficar firmes. Justamente isso, meus irmãos. Normalmente, quando a gente está passando por um momento duro na nossa vida, né, de batalha espiritual, contra realmente possessões demoníacas, a gente começa a orar, começa a clamar, expulsar aqueles demônios. Após isso, né, vem um grande cansaço sobre nós, uma vez que é uma batalha mesmo. Isso nos cansa fisicamente também. E, meus irmãos, só que depois de fazer tudo, todo o trabalho, nós permanecermos firmes, numa base sólida, numa base que é a rocha da nossa salvação, o Senhor Jesus. E, meus irmãos, o povo tinha acabado de construir as muralhas, mas existia algo mais. Não era apenas construir muralhas, mas não, colocar homens de Deus, valentes do Senhor, sobre as muralhas, né, sobre as torres, sobre as portas, para que nenhum inimigo invadisse aquela cidade. Eu sempre lembro de um relato, quando eu li uma vez sobre a muralha da China, que era a maior muralha da época, e aquela muralha tão forte, tão fortificada. Só que, meus irmãos, os guardas daquela muralha, eles estavam sendo subornados, e os inimigos entravam naquelas muralhas. E, meus irmãos, o que isso me faz pensar é que não adianta eu ter muralhas grandes, não adianta eu ter muralhas fortes, se aqueles que guardam as portas, se aqueles que guardam as muralhas forem corruptos, forem impuros, não se dobrarem ao Senhor, como na figura da própria igreja, meus irmãos. Nós somos os guardiães das portas, aqueles que estão sobre os muros, sobre as portas, sobre as torres do Senhor. E, meus irmãos, se nós formos negligentes na obra do Senhor, se nós dormirmos na obra do Senhor, o inimigo vai entrar por essas portas, o inimigo vai entrar por essas muralhas, pelas fendas desse muro, meus irmãos, ele vai destruir toda a igreja. E quando nós aceitamos, quando nós transigimos com o pecado, quando nós aceitamos o pecado dentro da igreja, é justamente isso que acontece. É nós abrirmos as portas para os falsos pastores, é nós abrirmos as portas para os ladrões. Quando a Bíblia fala em João 10, que a gente usa esse texto muito para referenciar o próprio diabo, mas na verdade, quando nós lemos isso na Bíblia, a Bíblia não está falando do próprio diabo, ainda que o diabo faça isso. Quando está falando que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo, meus irmãos. Se a gente lê o contexto do texto todo, ele está falando sobre os falsos pastores, porque diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, mas vindo o ladrão no meio delas, ele dispersa aquelas ovelhas, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E é justamente isso que essas falsas ideologias, essas falsas pregações têm feito com o povo de Deus, entrado no meio do rebanho do Senhor e falado uma voz que não é a voz do pastor, enganado e dispersado as ovelhas do Senhor, destruindo o povo de Deus, tentando destruir a igreja do Senhor, meus irmãos. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós negligenciamos a obra do Senhor de alguma forma, meus irmãos, o inimigo ele pode entrar. A gente vai ver que é exatamente isso que vai acontecer nesse livro de Neemias, né? A permissividade, né? O liberalismo teológico que permite essas doutrinas entrarem no meio da igreja e destruírem a igreja de alguma forma, meus irmãos. E a outra palavra também que vai dizer em 2 João, quando fala: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão, não um galardão parcial, não um pouco daquilo que a igreja deveria receber, mas não, tudo, meus irmãos, tudo. Então, olhai por vós mesmos, olhai para a igreja, meus irmãos, antes de qualquer coisa.
fortaleçam-se mutuamente, suportem-se mutuamente no seio da igreja, para que aí sim possamos ser luz para esse mundo, para que aí sim possamos pregar o evangelho do Senhor, meus irmãos. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos, primeiramente, que a igreja do Senhor se fortaleça, que nós, enquanto igreja do Senhor, nos fortaleçamos, para que nós possamos obrar diante do Senhor. Então, meus irmãos, os muros já tinham sido levantados, mas não adiantava nada todo aquele trabalho, meus irmãos, se o povo não se inclinasse a buscar ao Senhor, porque mesmo com as muralhas levantadas, existia algo maior ainda, a vigilância, a oração, a constante busca pelo Senhor. Meus irmãos, é um momento que nós temos de fraqueza, é um momento que nós tiramos nossos olhos do céu, um momento que nós tiramos os nossos olhos da eternidade. Meus irmãos, nós podemos colocar em xeque tudo aquilo que foi feito nas muralhas, tudo aquilo que foi feito na obra do Senhor. Então, meus irmãos, o relacionamento de Deus, o relacionamento com Deus é um relacionamento diário, é o pão de cada dia, é todos os dias tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor, é todos os dias colocarmos lenha na fogueira do Senhor, como diz lá em Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. Meus irmãos, eu lembro uma vez que eu fui chamado para dar uma palavra numa igreja, e eu lembro que eu comecei, quando eu abri a Bíblia, falei, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Levítico, aí ficou todo mundo olhando para mim assim, aí um cara lá não se aguentou no meio da igreja e falou assim, é Levítico mesmo? Eu falei assim, meu irmão, é Levítico mesmo, abre aí. Aí ele, mas vai falar o que em Levítico? E meus irmãos, quando nós colocamos as lentes da nova aliança, quando nós colocamos as lentes da graça, a gente vê que não existe mais os ditos livros chatos da Bíblia, como eu já ouvi alguém falar sobre Levítico. Não, meus irmãos, tudo aponta para Jesus. E, meus irmãos, eu lembro que naquela noite eu falei exatamente sobre o relacionamento diário com o Senhor. Se nós perdemos esses olhos, se nós perdemos esse foco, se nós não nos dobramos todos os dias ao Senhor, não adianta nós fazermos mais nada, porque a vida com Deus não é uma vida de momentos, não é uma vida de congressos, não é uma vida de retiros, mas a vida com o Senhor é uma vida diária, prostrada diante do Senhor, de joelhos aos pés do Senhor, com a boca no pó, como nós falamos, e a meditação constante da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, eu acho muito profundo esse salmo quando diz, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Porque a gente tem essa falsa ideia de que avivamento é trazer algo novo para dentro da igreja. Na verdade, meus irmãos, avivamento é retornarmos àquilo que já foi nos dito anteriormente, que os preceitos do Senhor, os estatutos e as ordenanças do Senhor, meus irmãos, em nenhum avivamento começa se não for pela observância da palavra do Senhor e pela constante oração e comunhão dos santos. E, meus irmãos, se os fundamentos forem destruídos, meus irmãos, o que poderá fazer o justo? Se as muralhas fossem fendidas, se as portas fossem quebradas, o que poderia fazer o justo? Nenhum exército de milhares e milhares de soldados poderiam combater e parar a fúria do inimigo. Só que, meus irmãos, sob as portas de Jerusalém, sob os muros de Jerusalém, estão homens tementes e fiéis ao Senhor. Sobre a igreja estão homens fiéis e tementes ao Senhor. Se nós permitirmos que entre os lobos devoradores, se nós permitirmos que entre os ladrões, aí sim, eles vão acabar, eles vão bagunçar toda a igreja. Mas, dormindo os homens, olha o que a parábola do joio e do trigo vai dizer, que o reino de Deus é semelhante ao homem, que plantou trigo, no meio da sua plantação ali, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Meus irmãos, até que a plantação, até que tudo crescesse, aquele homem teve que conviver com o trigo e com o joio no mesmo meio, para que ele não arrancasse os dois juntos. Ele espera que ele cresça, para que depois ele possa colher apenas o trigo e tirar o joio. Só que é justamente isso, quando os homens dormem na obra de Deus, quando os homens dormiram naquela muralha, quando os homens dormiram naquelas portas, veio o inimigo e semeou o joio ali dentro. E é justamente isso que mostra a obra da igreja. Se nós dormirmos na obra do Senhor, se nós dormirmos enquanto relacionamento com Deus, aí sim o inimigo vem e coloca o joio ali no meio e acaba com a comunhão da igreja, acaba com o nosso relacionamento com Deus. E é justamente isso que o livro de Neemias está falando, meus irmãos. As muralhas estavam fortalecidas, mas necessitava que o povo estivesse atento e vigilante a todo momento, meus irmãos. A vida com Deus não é uma vida de tranquilidade, não, é uma vida de guerra. É uma vida de guerra. Nós buscamos sim esse descanso, mas é uma vida de guerra. A vida no deserto dos israelitas não era uma vida tranquila, não. Era uma vida de entrega, era uma vida que eles tinham que fazer
cabanas, tendas para dormirem, né? Os amalequitas se levantaram, necessitavam-se da operação do Senhor, né? Trazendo água, transformando água amarga em doce, o maná caindo do céu todos os dias. O povo necessitava acordar cedo para tomar aquele maná, senão se eles deixassem para mais tarde, aquele maná ele sumia. E meus irmãos, era uma vida que eles estavam o tempo todo buscando o descanso do Senhor, buscando a terra prometida, buscando atravessar o Rio Jordão, para então entrar no descanso do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, a vida que nós temos aqui é uma vida que nós buscamos essa coroa incorruptível, é uma vida que nós buscamos esse descanso. É possível, meus irmãos, nós descansarmos no Senhor, mas esperamos um descanso eterno no Senhor. Então nós batalhamos todos os dias contra o pecado, todos os dias contra a iniquidade, meus irmãos, para que nós possamos então alcançar essa vida eterna, alcançar os braços do Senhor. Meus irmãos, nós ansiamos todos os dias pelo Senhor nessa terra, todos os dias pelo Senhor nesse mundo, para que nós possamos então viver eternamente com Ele na glória com o Pai. Amém, meus irmãos? E meus irmãos, eu acho muito interessante o que Neemias fala, que Deus colocou no seu coração que ele buscasse o livro das genealogias. E olha o que a Bíblia vai falar quando eu leio esse livro das genealogias. Fala que ele começa então a ler aquele livro das genealogias, e quando ele vai lendo o nome daqueles homens que apareceram em Esdras 2, né, aqueles homens colocaram não apenas o nome na lista, meus irmãos, porque a gente vê que existiam mais de 2 milhões de judeus vivendo ali na Babilônia na época, e apenas 50 mil retornam da Babilônia para Jerusalém, e não era só colocar o nome numa lista, era colocar a vida sobre o altar do Senhor, porque aqueles homens viviam uma vida boa na Babilônia. Eles não viviam tomando chibatada o dia inteiro, não, no tronco, não, meus irmãos. Eles viviam uma vida próspera na Babilônia, mas mesmo sem conhecer as vezes Jerusalém, eles escolhem retornar para Jerusalém. E a Bíblia vai falar isso. Mas alguns dos sacerdotes buscaram seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Meus irmãos, se nós não tivermos como comprovar a nossa genealogia espiritual, o nosso nascimento da água e do Espírito, nós não teremos parte com o Senhor. E é justamente isso que Apocalipse vai falar. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, quando a Bíblia fala sobre genealogia, eu sempre tenho essa ideia, né, da descendência, da vinda espiritual, do nosso nascimento espiritual, do nosso segundo nascimento. Da mesma forma que nós nascemos de um pai e de uma mãe, e nós podemos provar, né, através de registro em cartório, quem são os nossos pais, né, quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai. Meus irmãos, a única forma de nós adentrarmos, né, o descanso eterno, a única forma de nós vivermos eternamente com o nosso Pai, com o nosso Senhor, é provando, né, é comprovando a nossa genealogia espiritual, a nossa descendência espiritual. E, meus irmãos, aquele que não nasce da água e do Espírito, esse não pode ver o Senhor, esse não pode adentrar, né, no reino dos céus. Só que, meus irmãos, aqueles homens, eles estavam dispostos a agradar o Senhor, e aqueles que não foram achados na genealogia, que não puderam provar a sua origem, meus irmãos, esses homens foram separados da comunidade. Eles não puderam exercer o seu sacerdócio. Se nós não pudermos comprovar o nosso nascimento da água e do Espírito, nós somos separados do sacerdócio, e a gente não pode, então, operar, né, como sacerdotes e reis do Senhor. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se nós andamos no Espírito, nós fazemos as coisas do Espírito, meus irmãos. Mas se nós andamos na carne, nós fazemos as coisas da carne. Então, isso é muito sério. E Neemias, ele é tomado por esse direcionamento do Senhor, a buscar a genealogia. Quando nós lemos o capítulo 7 de Neemias, eu lembro muito do capítulo 11 de Hebreus, e os heróis da fé, aqueles homens que se colocaram na brecha, né, para de alguma forma levar o nome do Senhor, manifestar a glória do Senhor. Esses homens aqui que parecem anônimos, quando a gente começa a ler o capítulo 7, a gente tem a tendência de querer pular esse capítulo, mas cada nome desse mostra aqueles homens que se colocaram, aquelas mulheres que se colocaram na brecha, se colocaram sobre os muros, para fazerem a obra do Senhor, para que perpetuasse a obra do Senhor, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Evangelho, hoje nós tivemos acesso à Bíblia, hoje nós pudéssemos proclamar o Evangelho do Senhor. Isso é maravilhoso. Graças ao Senhor que existiram esses homens e essas mulheres, e eles se colocaram diante do Pai todos os dias para adorar e para louvar o nome do Senhor. E, meus irmãos, nesse momento então, diz que o povo se reúne
diante da porta das águas. Quando a gente lê isso, a gente fala, não é possível que está na Bíblia à toa. O que significa a porta das águas? É justamente isso, meus irmãos. A água, né, a palavra de Deus vai dizer que vós tendes sido purificados pela palavra que eu vos tenho pregado, que eu vos tenho dito. É isso que a palavra do Senhor faz. A palavra do Senhor purifica o nosso interior. A palavra do Senhor nos depura, nos purifica completamente. Isso é o que a palavra do Senhor faz. Então diz que Esdras, eles como um só homem. Olha que coisa linda da comunhão do Senhor que traz a ideia de Atos. Como um só homem, eles se juntaram diante da porta das águas e eles pedem para que Esdras traga o livro da lei e possa ler o livro da lei, né, diante dos homens. Ali já no capítulo 8, diz então que quando Esdras abre o livro da lei, o povo se coloca de pé, e é por isso que nós temos, né, isso tem se perdido um pouco ao longo dos anos, né, eu confesso, mas eu lembro que antes, quando se lia a Bíblia, todos se levantavam para ouvir a palavra do Senhor, e diz então que eles ficaram metade de um dia em pé ouvindo a palavra do Senhor, cerca de 6 horas, né, ali ouvindo a palavra do Senhor, vendo Esdras falar. E Esdras vai falando a palavra do Senhor, e enquanto Esdras vai lendo a palavra do Senhor, meus irmãos, o povo vai sendo tomado de uma tristeza, o povo vai sendo tomado de uma convicção de pecado, o povo vai entendendo por quê, meus irmãos. O que Esdras está lendo ali é a história do povo de Israel. Ele está lendo ali a história do povo, a história dos israelitas. Então, meus irmãos, eles começam a falar sobre aquilo que tinha acontecido com o povo, sobre aquilo que o povo deveria fazer, o que o povo não deveria fazer, sobre os pecados da desobediência, sobre as consequências da desobediência. Então, o povo é tomado de uma grande tristeza, meus irmãos. O povo começa a prantear, o povo começa a chorar, porque, meus irmãos, eles estavam ávidos para ouvir a palavra do Senhor, eles estavam querentes da palavra do Senhor. E, meus irmãos, o que eu vejo aqui é que fala que os levitas, 13 homens, eles começam a ensinar o povo, né? Como se eles formassem pequenos grupos. Eles começassem, então, como se fosse a explicar aquela palavra. O levita chegava ali naquele pequeno grupo, enquanto o Esdras ia lendo, ele ia explicando o que estava sendo dito naquela passagem, o porquê que estava sendo dito aquilo naquela passagem, e eles estão tendo aquela convicção daquele pecado, meus irmãos. E é muito lindo isso, porque a gente começa a ver os ministérios se manifestando. O ministério profético foi manifestado, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para a obra novamente, que é o que vai acontecer com Neemias. E depois, meus irmãos, o ministério apostólico, né, calçando as bases da igreja, né, na ideia dos muros mesmo, das muralhas. A gente vai ver a figura de Esdras como sendo o ministério mestral, né, sendo o mestre, lendo a palavra do Senhor, dissertando sobre a palavra do Senhor. E a gente está vendo agora o ministério levítico como o ministério pastoral, mesmo o ministério ali do ensino, de cuidar de cada um, de cuidar das ovelhas do Senhor. E a gente vai ver que depois, posteriormente, o ministério evangelístico de levar a palavra do Senhor aos outros povos, e o mesmo povo de Judá, o repovoamento de Jerusalém, né? A gente vai ver ali que vão ser lançados sortes para que o povo então possa habitar nas outras cidades. Então, meus irmãos, a gente vai ver os ministérios sendo manifestados aqui no livro de Neemias. Então o povo começa a aprender da palavra do Senhor, meus irmãos, porque não existe avivamento sem o retorno à palavra do Senhor. Se a gente pega ali, meus irmãos, eu gosto muito de ler a história dos avivamentos ao longo dos séculos, ao longo das eras, e a gente vê que todos os movimentos, se eles começaram quando o povo se voltou para a palavra do Senhor, a observância dos preceitos do Senhor, e se prostrou, né, com o rosto em terra, em oração, em confissão, em arrependimento, meus irmãos. Não tem como eu ter uma vida próspera diante do Senhor se não for através da palavra do Senhor e através da oração. Não tem como inventar, meus irmãos. Ou nós agarramos a palavra do Senhor, ou nós meditamos na palavra do Senhor, ou não haverá avivamento, não haverá reforma, não haverá novidade de vida, não haverá, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor nos leva a isso. Quanto menos nós nos arrependemos, pode ter certeza, é porque nós somos mais ignorantes em relação à palavra do Senhor. Porque quando nós começamos a ler essa palavra, quando nós começamos a meditar nessa palavra, aí nós vemos o quão miserável nós somos, o como nós carecemos da graça do Senhor. Só que, meus irmãos, ao lermos essa palavra, isso traz também uma nova esperança, de nós olharmos e vermos que existe uma esperança, existe uma novidade para o povo de Deus. Então, meus irmãos, quando Esdras começa a ler a palavra do Senhor, então o povo é tomado de uma profunda tristeza. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, quando Esdras começa a ler o livro da lei, o povo tem a convicção do pecado. Só que a lei não era suficiente. E por isso que Cristo, através da nova aliança, ele veio aperfeiçoar a lei. Porque a lei pura e simples, ela não poderia salvar o homem, mas ela evidenciava o pecado no homem. A lei, na verdade, ela mostra aquilo que não se deve fazer. Ela é como se fosse uma placa de contramão. Quando eu estou indo contramão, eu vejo ali que eu não devo passar adiante, eu devo voltar. Só que, meus irmãos,
Ninguém pode me fazer voltar, porque só Cristo vai poder fazer isso, através da salvação, através da remissão dos pecados. Então a lei, ela apontava ao pecado. Porque, meus irmãos, é como se fosse um código de trânsito brasileiro, vamos dizer assim. Meus irmãos, para o homem que nunca faz o errado, o homem que anda correto na faixa, o homem que anda na velocidade certa, a lei para ele não importa. Porque a lei só veio para punir o que está fazendo errado. Só que, meus irmãos, o homem que faz o certo, ele não vai passar disso. Só que Cristo vem aperfeiçoar a lei, ele vem salvar, ele vem dar um galardão para aquele homem que faz o correto, ele vem salvar a sua igreja, ele vem salvar o seu povo, ele vem trazer uma nova vida ao seu povo, porque a lei não poderia fazer isso, porque a palavra de Deus vai dizer que, de que maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então é isso que a lei vai fazer. Ela vai nos conduzir para a nossa salvação. Ela vai nos conduzir a uma nova aliança. E, meus irmãos, não vai ser mais uma placa de contramão apenas, mas não, vai ser o caminho correto a ser seguido. E é isso que Cristo vai fazer, meus irmãos. Ele não vai acabar com a lei, mas ele vai aperfeiçoar a lei. E, meus irmãos, enquanto o povo ouvia a lei, o povo tinha o conhecimento do seu pecado. E é por isso que eles começam a chorar. É por isso que eles começam a prantear. Porque eles começam a ter a convicção do pecado deles. Só que, meus irmãos, Neemias e Esdras viram para aquele povo e falaram, não é dia de tristeza, meus irmãos. Não é dia de vocês prantearem. Não é dia de vocês chorarem. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não fiquem tristes. Não fiquem contristados, não. A alegria do Senhor é a vossa força. Vocês estão se voltando para a palavra. Vocês estão entendendo isso daqui. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, diz a profecia de Daniel capítulo 11. Meus irmãos, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao conhecimento do Senhor, meus irmãos, nós nos tornamos fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse texto, um dos textos áureos da palavra de Deus, e é nesse contexto que está sendo dito isso, meus irmãos, porque a tristeza, ela gera realmente a salvação, a tristeza do Senhor, ela gera a salvação. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, para santificar, purificando-a com a lavagem da água. O que é a água? É a própria palavra do Senhor, pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, meus irmãos, que nós tomamos banho para nos lavarmos, para nos limparmos. É isso que a palavra do Senhor faz conosco. Ela nos torna santos e irrepreensíveis. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Apocalipse 22 vai dizer, o Espírito e a noiva dizem, vem, né? E aquele que tem sede, venham e bebam de graça da água da vida. Meus irmãos, é isso. A palavra de Deus é a água viva, que nos transforma, que nos purifica, que nos faz limpos, sem máculas, prontos, como noiva do Senhor, prontos para o casamento. Meus irmãos, é exatamente isso que a palavra do Senhor está fazendo com o povo. O povo está vendo a convicção do pecado, o povo está vendo realmente os seus pecados, mas eles estão se alegrando, que é a palavra de Deus, meus irmãos. É isso que ela faz. Ela traz a consciência do pecado, mas ela nos dá uma nova esperança também, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto o povo vai lendo, meus irmãos, a palavra de Deus, eles começam a ler na lei de Moisés. Chega um ponto então que eles veem a festa dos tabernáculos, que eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos, e estava próxima dessa festa. E, meus irmãos, essa festa é a única festa que a palavra de Deus vai dizer que ela vai ser celebrada até o fim. Ali em Apocalipse está sendo falada da festa dos tabernáculos. A profecia de Zacarias está falando da festa dos tabernáculos. E a festa que faz referência à peregrinação do povo durante o deserto, rumando à terra prometida. Meus irmãos, esse tempo da festa dos tabernáculos lembra o tempo que eles peregrinaram pelo deserto e eles se colocaram sob tendas, por isso que essa festa é conhecida como festa das cabanas, né, ou festa de Sucote, porque quando eles saem de Ramsés, né, na cidade ali na nação do Egito, eles vão em direção, e a primeira paragem que eles têm é em Sucote, e é por isso que essa festa é conhecida como festa de Sucote, e o nome dessas barracas é chamado de sucá, né? São barracas que eles fazem para habitar tanto ao lado das suas casas quanto no terraço das suas casas. Eles habitam nessas tendas de forma a lembrar o tempo que eles passaram. Eu acho muito lindo isso dos judeus, que eles fazem tudo que é muito glorioso para os judeus, eles transformam, seja por mandamento do Senhor ou não, mas em festas, meus irmãos, de forma a lembrá-los anualmente o que eles passaram, o que eles viveram. Não é à toa que quando acontece a libertação dos judeus pelas mãos de Esther e Mordecai, eles estabelecem a festa de Purim.
né, pela morte de Amã, ele estabelece essa festa. Depois, mais para frente, eles vão estabelecer uma nova festa, conhecida como Festa das Luzes, que é o Natal judeu, ou Hanukkah, ou Chanukah, que é a Festa das Luzes, ali no Império Hasmoneu, que a gente vai falar na semana que vem. E, meus irmãos, a Festa dos Tabernáculos lembrava exatamente isso, a forma como eles peregrinaram no deserto em busca da terra prometida. Meus irmãos, a gente vai ver que toda a história dos judeus, eles estão sempre buscando a terra, eles estão sempre sendo levados, né, a diáspora judaica, eles estão sendo levados de povo a povo, eles estão sendo levados de mãos em mãos, e eles nunca chegam na sua terra, até que em 1946 eles chegam à sua terra. Só que, meus irmãos, eles estão sempre em busca de uma terra. E, meus irmãos, isso nos aponta para a igreja do Senhor. Nós estamos em busca da nossa terra. Nós estamos em busca do descanso do Senhor. Nós estamos em busca da pátria celestial. Nós somos, meus irmãos, cidadãos dos céus. Homens e mulheres dos céus. Nossos olhos têm que estar na eternidade. Né? Eu lembro que um pregador muito famoso, né, um homem de Deus mesmo, chamado Leonard Ravenhill, ele falava isso: Senhor, coloca os nossos olhos na eternidade, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, que os nossos olhos, meus irmãos, estejam na eternidade. Essa semana agora, né, eu estava com os amigos aqui em casa, e a gente conversando sobre isso, por que os ímpios prosperam e os justos parecem perecer muitas vezes, meus irmãos, e esse é o grande clamor de Asaf no Salmo 73, e é justamente isso, meus irmãos. Se os nossos olhos estiverem em Deus, se os nossos olhos estiverem na eternidade, a gente não vai se preocupar com isso. Porque, meus irmãos, o nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, mas ela é nos céus, ela é nos céus. Então a gente não deve se preocupar com isso. Haverá, meus irmãos, a sentença do Senhor, a sentença do próprio Deus. E não cabe a nós julgarmos isso, porque nós somos homens miseráveis também, carentes totalmente da misericórdia e da graça do Senhor. Então, o Senhor julgará, o Senhor julgará. Cabe a nós servirmos ao Senhor dia após dia, dia após dia. E o povo fez exatamente isso, na festa ali dos tabernáculos, meus irmãos, eles buscando a terra a todo momento. Eu acho muito interessante, porque é justamente isso, meus irmãos. Aqueles que herdarão o reino dos céus são aqueles que forem realmente o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que nós somos o templo do Espírito. E aqueles que mantiveram o Espírito dentro de si, forte e vigorante, meus irmãos, e aceso, essa chama do Espírito acesa dentro de si, esses sim poderão habitar, esses sim poderão tabernacular com o Senhor eternamente. Da mesma forma que Ele tabernaculou no nosso meio, nós poderemos também habitar com Ele eternamente, quando nós, nessa figura de buscarmos a terra, a pátria celestial. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é um ensinamento lindo. A festa dos tabernáculos significava exatamente isso. Exatamente isso, essa peregrinação até chegarem ao descanso, até chegarem à terra prometida. Meus irmãos, nós estamos nessa caminhada, eu sempre falo isso, nessa caminhada de obediência, rumando no meio do deserto, carente da graça do Senhor, carente da provisão e da misericórdia de Deus, né? Através da água, através do pão, através do maná, né? Na figura do pão mesmo, do alimento do Senhor, né? Passando pela jornada, passando pelas dificuldades, pelas lutas. Só que, meus irmãos, um dia nós atravessaremos, enfim, o Jordão, o próprio Cristo. Nós temos um vídeo, né, nesse canal aqui falando sobre o Rio Jordão, na figura do próprio Jesus, e nós poderemos entrar no descanso do Senhor, que nós possamos permanecer. Eu acho muito interessante quando a Bíblia traz sobre andar na lei, não conhecer a lei. O que falta para o povo de Deus não é conhecimento, o que falta para o povo de Deus é obediência. Se nós obedecermos ao Senhor, meus irmãos, não adianta a gente conhecer a Bíblia inteira e ouvir as histórias da Bíblia, se nós não obedecermos de fato ao Senhor. Então as histórias da Bíblia deixam de ser histórias e passam a ser ensinamentos do próprio Deus. E, meus irmãos, nós permanecemos obedientes ao Senhor. Aí sim, nós podemos adentrar nesse descanso. Nós permanecemos fiéis até o fim. Aí sim, nós seremos salvos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos aponta para isso, através da festa dos tabernáculos. Essa festa vai ser celebrada até o fim, meus irmãos. Até o fim, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que a razão do nosso viver venha e possamos então tabernacular com Ele também, habitarmos com Ele também. Amém, meus irmãos? A habitação do Senhor era o tabernáculo, então possamos também habitar com Ele eternamente. Meus irmãos, não tem como o povo ficar indiferente. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus,
né? É proporcional. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos arrependemos. Não existe avivamento sem confissão, não existe avivamento sem arrependimento. Não tem como me achegar ao Senhor se não for através da confissão e do arrependimento. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, esse alcançará misericórdia, o Provérbios vai falar. Meus irmãos, o povo então começa a confessar o seu pecado e o povo começa a se prostrar, né, com o rosto em terra, né, em confronto com a palavra de Deus. Eles começam então, eu lembro muito de uma pregação, né, de um pregador chamado Jonathan Edwards, né, que é a pregação talvez a mais famosa de todos os tempos, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E diz então que quando Jonathan Edwards começa a pregar, ele começa a falar da palavra de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de ler esse livro, eu ficava pensando o que tem nessa pregação que fez o povo se atemorizar dessa forma, fez o povo se dobrar diante do Senhor. Eu comecei a ler aquela pregação, eu comecei a ler, porque tem um livro, né, falando sobre a pregação dele, e meus irmãos, o próprio Jonathan Edwards fala isso. Eu fiquei 1 ano preparando aquele sermão, e eu falei aquele sermão e nada aconteceu. Ninguém chorou, ninguém se arrependeu. Então um homem de Deus veio para mim e falou assim, olha só, vai para o monte e ora 3 dias, não coma durante 3 dias, jejue e se dobre diante do Senhor, se dobre sobre esse sermão, porque não é essa palavra seca que faz a diferença, mas é o Espírito do Senhor através dela. E diz então que ele vai e ora, ele jejua, ele se entrega, e quando ele pega aquele sermão, então, os homens veem o chão da igreja abrindo, como se fosse o próprio inferno. Então os homens, imagina essa cena, se agarrando nas pilastras, segurando nos bancos, com medo de cair naquele fogo. Eles começam a ver fogo debaixo de si, e meus irmãos, o povo então se arrepende, o povo confessa seus pecados, o povo se volta para o Senhor através do confronto da palavra de Deus, cheia de unção. Meus irmãos, não tem como, avivamento nenhum acontece se ele não for regado pelas lágrimas do arrependimento, se ele não for firmado pela confissão pura, pela confissão sincera de um coração contrito e de um espírito reto. Né? Como Davi vai falar no Salmo 51, se o Senhor se agradasse de holocausto, eu os daria. Mas não é isso que o Senhor se agrada, mas de um coração humilde, de um coração contrito, um espírito quebrantado. É isso que Davi está falando, meus irmãos. E o povo então confessa os seus pecados, o povo então se arrepende dos seus pecados, lembrando os seus pecados. E é o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. É justamente isso, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Meus irmãos, a tristeza diante do Senhor, quando nós confessamos nossos pecados, há instantaneamente uma nova esperança. Meus irmãos, ou nós dobramos diante do Senhor, ou nós nos curvaremos diante dos homens. Então, meus irmãos, quando nós nos dobramos diante do Senhor, há realmente uma convicção do pecado. Nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, e há uma nova caminhada. E aquele povo, então, estava se fortalecendo no Senhor, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É o que João Batista vai falar. Meus irmãos, então, o povo vai produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos são as obras que eles vão fazer posteriormente. Não adianta eu me arrepender se nada muda, se nada acontece, mas não. Diz então que eles se voltam para o Senhor e eles fazem um juramento de fidelidade ao Senhor, porque coisas que estavam sendo negligenciadas, eles começam então a prometer ao Senhor, fazer votos ao Senhor, que eles deveriam cumprir. E meus irmãos, eles se voltam para o Senhor e fazem um juramento de serem fiéis ao Senhor, de não mais pecarem contra o Senhor. Eles começam a falar sobre os casamentos mistos, que eles não se casariam com mulheres estrangeiras, com moabitas, com amonitas, com asdoditas. Eles não mais negligenciariam o dízimo. Eles dariam a 10ª parte, que é o que significa a palavra dízimo, 10, a 10ª parte da sua colheita, a 10ª parte dos seus animais, das suas plantações. Eles dariam o dízimo, eles dariam então o tributo anual do templo, que eles deveriam entregar no templo todo ano, de forma a manutenir o templo, na forma estrutural mesmo do templo, e o dízimo era para o sustento dos levitas e sacerdotes, uma vez que a 10ª parte dos dízimos era dada aos levitas, e a 10ª parte da 10ª parte era dada aos sacerdotes. Então, meus irmãos, quando nós retemos o dízimo, que é o que Malaquias vai falar no capítulo 3, versículo 10, meus irmãos, a gente está, na verdade, retendo o sustento daqueles homens que estão obrando diante do Senhor. Então, né, a gente pode até falar depois apenas sobre o dízimo, meus irmãos, porque como foi corrompida a ideia do dízimo ao longo dos anos. Eu acho que tem uma coisa, que quando a gente fala a palavra, já suscita um incômodo no nosso coração, é a palavra dízimo. Eu tenho certeza disso. Meus irmãos, então, isso é muito sério. Nós formos falar do amor de Deus para qualquer pessoa, a pessoa vai falar assim, mas os pastores roubam o dízimo? Só que, meus irmãos, há muita coisa a ser dita sobre isso. Nós não vamos falar hoje, mas o povo se volta para os dízimos.
O povo se volta a cumprir os seus votos. E não só isso, o povo se volta a cumprir os seus votos em relação ao descanso, né, sabático, ao descanso anual. Meus irmãos, a gente lê isso na Bíblia. Depois de 6 anos trabalhando, da mesma forma que existia o 7º dia, o dia do sábado, o 4º mandamento, que eles deveriam descansar, eles deveriam observar, né, a guarda do sábado, que para nós hoje é o domingo cristão, né, uma vez que foi a ressurreição de Cristo. E nós tratamos o 7º dia da semana como domingo. Ninguém começa a semana do domingo, mas nós terminamos a semana no domingo, né? Não é à toa que nós iniciamos o nosso trabalho na segunda. E, meus irmãos, a gente pode falar sobre isso depois. Eu não estou aqui para falar se deve se guardar o sábado ou não, mas só dizendo que isso foi um dia instituído pelo Senhor para um dia de descanso, né? Referenciando a criação. Depois de 6 dias, o 7º ele descansou. Então existia um dia dedicado ao Senhor, como é o nosso domingo. É um dia dedicado ao Senhor. Não é o dia de nós trabalharmos, né, voluntariamente, não é o dia de nós nos dedicarmos a outra coisa, se não seja o serviço ao Senhor. E, meus irmãos, o povo escolhe então se dedicar novamente a observar o sábado. E da mesma forma que existia um dia para ser observado, existia também um ano a descansar. Então, depois de 6 anos colhendo, né, ali da terra, eles deveriam dar descanso para a terra. É justamente uma das razões que eles foram para o cativeiro, que Jeremias vai falar, é para que a terra descansasse daqueles descansos que não foram dados a ela. Então, meus irmãos, o ano sabático, ou seja, o 7º ano após aqueles 6 anos terem se passado, o 7º ano era um ano que eles não deveriam trabalhar. Então, imagina o passo de fé que eles tinham que dar para ficarem um ano confiando em Deus, que Deus daria ali o tempo da colheita corretamente. E não só isso, depois de 7 períodos desses, ou seja, 49 anos, eles deveriam dar descanso à terra e vinha ali o 50º ano, conhecido como o ano do jubileu. E, meus irmãos, aí sim, eles deveriam ter muita fé, porque seriam 2 anos sem tomar a terra. Então, eles confiariam plenamente no Senhor. Então, isso era um passo de fé. Observar esses mandamentos era um passo de fé, era confiar plenamente no Senhor. E não há como, meus irmãos. Ou nós lemos a palavra do Senhor com os olhos da fé, ou nós não lemos a palavra do Senhor. Ou a gente vai achar que isso aqui é um livro de história. Mas não, meus irmãos, isso aqui é a palavra do Senhor revelada. Então que nossos olhos da fé sejam abertos para que nós possamos entender e depender completamente do Senhor. Depender é depender, meus irmãos. Não é dar meios, né, fazer caminhos, não misturar o caminho de Deus com o nosso. Ou a gente depende 100%, ou a gente depende 0% do Senhor. Então, meus irmãos, o povo se volta para o Senhor e faz um juramento de fidelidade. Eles renovam a aliança com o Senhor. Toda vez que havia uma grande manifestação do Senhor no meio do povo, e o povo se voltava, porque a obediência do povo é que oscilava, mas a fidelidade do Senhor era retilínea, ela nunca mudava. Mas quando o povo se voltava para o Senhor, eles juravam ao Senhor, normalmente isso acontecia depois que eles renovavam a aliança com o Senhor. Na verdade, acabava com eles renovando a aliança com o Senhor. Então eles renovam a aliança com o Senhor, eles dizem ao Senhor o que eles fariam, né, de juramento, que eles se voltariam para os mandamentos dados por Moisés, não nada novo, mas algo que eles já tinham recebido pela lei de Moisés, ali pela própria mão do Senhor. Então eles se voltam para o Senhor, eles juram então isso diante do Senhor. Só que, meus irmãos, não bastava apenas o povo estar fortalecido. E, meus irmãos, isso traz a referência lá de Atos, quando o povo está forte, quando o povo está firme, quando o povo já tem tudo em comum. A palavra de Deus diz que aquele que tinha muitas propriedades vendia para que aquele que não tinha pudesse ser abastecido também. E dizia que eles partiam o pão, eles oravam unânimes, juntos em comunhão. O povo de Deus estava forte, meus irmãos. Agora as muralhas estavam fortalecidas, o povo tinha a palavra de Deus, o povo tinha sido avivado, o povo não tinha mais injustiças no meio do povo, o povo vivia uma vida santa diante do Senhor, irrepreensível diante do Senhor, mas existia algo mais. O repovoamento de Jerusalém, o repovoamento de Judá. Dizem então que eles lançam sorte, né, na figura do Urim e do Tumim, que é aquilo que vinha sobre a estola sacerdotal, sobre o sim e o não, sobre o lançar sorte, que é o que dizia na época ali. E, meus irmãos, então a cada 10 israelitas, 10 judeus, né, um ficaria em Jerusalém e 9 partiriam para os arredores, para povoar as outras cidades. E, meus irmãos, é justamente a figura da igreja, da pregação do Evangelho, né, dos evangelistas, do chamado do Senhor, né, a grande comissão dada ali em Mateus. E, meus irmãos, o repovoamento de Jerusalém mostra aquilo que a igreja deve fazer enquanto povo do Senhor, né? Povoar, repovoar, porque fala que a cidade era muito grande, mas tinha muitos espaços vazios. E, meus irmãos, os espaços vazios, eles serão povoados por inimigos, eles serão povoados por povo estrangeiro, mas não deveria ser assim. Não,
mas os espaços vazios deveriam ser povoados pelo próprio povo de Deus. E, meus irmãos, da mesma forma, a Igreja do Senhor tem a missão de repovoar a terra com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Amém? Então o povo vai então de encontro, né, vai começar a repovoar aquela terra, vai começar a colocar gente naquela terra para que houvesse um equilíbrio, para que houvesse um crescimento proporcional ali naquela população ali de Jerusalém. Amém, meus irmãos? Só que, meus irmãos, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso está sendo dito em Atos. E justamente o que estava acontecendo aqui no livro de Neemias, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, quem dá o crescimento é o Senhor. Quando o povo se coloca diante do Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Isso é impossível, isso é contraditório. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Amarmos ao Senhor nos leva a amarmos uns aos outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ontem um amigo, né, lá no meu trabalho virou e falou assim: pô, eu amo muito a tua vida. Eu falei assim: com certeza, nós amamos aqueles que amam ao Senhor, não tem como, né? Eu posso nem conhecer o irmãozinho que está lá na China, lá na África, mas se ele ama ao Senhor, Deus nos faz termos comunhão uns com os outros, porque o cerne do nosso amor, né, o nosso amor comum se chama Jesus. Então, meus irmãos, nós dissemos que amamos o Senhor e não temos comunhão uns com os outros. Tem algo errado nesse caminho, nós não amamos ao Senhor. Então, meus irmãos, o povo permanecia unânime, o povo permanecia orando ao Senhor, o povo estava forte, o povo de Jerusalém estava firme. Meus irmãos, a gente está vendo um povo forte, um povo aguerrido pelas mãos de Neemias. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Então, só depois da confissão, só depois da purificação, só depois do povo se entregar ao Senhor, aí sim, meus irmãos, é que o povo teria condições de levantar mãos santas e dedicar as muralhas de Jerusalém. Então, é o que o povo faz. Eles vão dedicar as muralhas. Isso me traz à mente um salmo, é o Salmo 100, quando fala assim: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. O povo estava alegre, o povo estava dedicando aquela muralha. Agora sim, o povo purificado, o povo tinha confessado os seus pecados, o povo estava fortalecido, o povo estava progredindo, o povo estava vivendo aquilo que Deus tinha preparado para eles viverem. Meus irmãos, eles estavam vendo tudo aquilo que eles deveriam viver, todas as glórias do passado, dos tempos de Salomão, dos tempos de Davi, eles poderiam viver novamente com um povo firme, com um povo guerreiro diante do Senhor. Eles estão ali clamando ao Senhor. Dizem que os levitas, eles formam dois coros, né? Um pelas mãos de Esdras e outro pelas mãos de Neemias. Eles vão andando sobre as portas, sobre as muralhas, eles vão louvando, eles vão dedicando, eles vão cantando. Eu lembro, né, que isso aconteceu, né, no ano de 2010, em 2011, uma vez que eu reuni alguns amigos e nós éramos de um prédio, né, e nós nos reunimos em um prédio e tinha um outro prédio do lado que receberia uma turma que moraria naquele prédio. Eu lembro que à noite a gente passava, a gente ia e fazia uma reunião de oração em volta daquele prédio que seria habitado. E a gente ia colocando as nossas mãos sobre aquele prédio e orando, preparando aquele lugar. A gente falava que essa turma que vai chegar aqui nesse prédio, ela seja uma turma cheia do Senhor, ela seja uma turma abençoada, que o Senhor tire tudo aquilo que amarra o teu povo, tudo aquilo que impede o fluir do Senhor. A gente orando para aquele esquadrão ali, né, por aquela turma. E quando aquela turma chegou, aquela turma foi uma bênção, meus irmãos. Foi uma bênção. E eu lembro que uma das pessoas que era daquela turma virou e falou assim: quando eu entrei nesse prédio, eu senti uma paz tão grande, eu senti o amor de Deus. E, meus irmãos, é isso. É isso, meus irmãos. Aquele esquadrão estava regado com a oração dos servos do Senhor. Aquele local foi preparado pelas orações, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Nós dedicamos aquele esquadrão ali, nós dedicamos aquele prédio ao Senhor, nós consagramos aquilo ali ao Senhor. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. Então o povo entra, agora o povo está alegre, o povo está cheio da alegria do Senhor, de ver, né, o Senhor manifestando a sua glória, trazendo de volta o povo aos caminhos dele. E como que o povo está vivendo um tempo maravilhoso ali em Jerusalém, meus irmãos. Só que, meus irmãos, como tudo aquilo que a gente não observa, eu acho muito interessante isso, que a Bíblia sempre traz o que é viver com Deus, o que é não servir a Deus, o que é se aproximar de Deus, o que é se afastar de Deus. E, meus irmãos, o povo vivia uma vida santa diante do Senhor. Só que, meus irmãos, diz então
ali no capítulo 13 de Neemias, que Neemias ele tem que voltar para Suzã. Ele tem que voltar para fazer alguma coisa para o rei Artaxerxes. Então, quando ele sai do convívio do povo, quando ele se afasta do convívio do povo, o povo começa a pecar novamente. Parece até um cansaço. Nós lemos a palavra de Deus, às vezes, e a gente fala, não, agora vai. Aí o povo peca, aí o povo se perde. Meus irmãos, não tem como. Ou nós permanecemos em Jesus, ou nós permanecemos na videira, ou, meus irmãos, a gente não serve para nada. Se a gente não estiver enxertado na videira, a gente vai ser um galho no meio do caminho, e esse galho vai se secar, a gente não vai ter vida. A gente não vai ter vida. Mas aqueles que permanecerem nos caminhos do Senhor, esses entrarão pelas portas, meus irmãos. Então, nesse momento, do capítulo 13, Neemias volta, e quando eu vejo Neemias voltando para Suzã e o povo se perdendo, eu fico vendo a figura do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito. Eu sempre digo isso, se isso está na Bíblia, é porque é possível ser feito. Então, meus irmãos, quando o Espírito se afasta da figura de Neemias, o povo se perde, o povo perece, a igreja quebra. Meus irmãos, se nós damos lugar a homens, tiramos o Espírito do centro, damos lugar a doutrinas hereges, a doutrinas de homens no meio da igreja, é isso que vai acontecer com a igreja. A igreja vai quebrar, a igreja vai ruir. Meus irmãos, é nesse tempo então em que o povo começa a se perder, o povo começa a fazer casamentos mistos. O sumo sacerdote da época, um homem chamado Eliasibe, que a gente falou na aula passada, ele comete um pecado enorme. Um pecado enorme. Ele coloca para morar dentro do templo, numa das câmaras dos tesouros, Tobias, um dos principais inimigos. Não só isso, o seu neto, o neto de Eliasibe, se casa com a filha de Sambalate, o principal inimigo dos israelitas. Então, meus irmãos, olha o que está acontecendo. O povo está sendo tomado por esse pecado. Meus irmãos, o povo começa a não observar mais o sábado, o povo começa a não trazer os seus dízimos, e dessa forma os levitas começam a perecer, porque eles não têm sustento, eles têm que trabalhar em outros lugares, no campo. Então o povo começa a se perder completamente. Aquele povo que estava firme, cheio do Senhor, tinha sido reavivado, tinha feito juramentos ao Senhor de que viveria uma vida santa diante do Senhor. Quando o Espírito se afasta na figura de Neemias, o povo se perde. Meus irmãos, não tem como. A gente não vive de retiros, a gente não vive de momentos emocionais, não. Nós vivemos de uma vida diária diante do Senhor. Se nós não buscarmos ao Senhor todos os dias, é isso que vai acontecer. Então o povo começa a viver uma vida errada diante do Senhor. E nesse momento então aparece o profeta Malaquias, esse profeta misterioso, esse profeta enigmático, que a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe da sua família, a sua origem. O nome Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro. Ou seja, até o nome dele é sugestivo, porque o anjo significa justamente mensageiro do Senhor. Então a gente vê uma palavra como se fosse uma palavra do próprio Deus falando mesmo. Não parece ser um homem a dizer isso, mas parece o próprio Deus falando. E Malaquias se utiliza de um método, conhecido como método rabínico, ou método socrático, que é uma profecia de perguntas e respostas, que o próprio Deus vai falando o que o povo israelita está dizendo, e ele mesmo vai respondendo, mostrando o peso do Senhor. Não é à toa, meus irmãos, que a profecia de Neemias, de Malaquias, é uma profecia pesada. Olha como é que ela começa, meus irmãos. Olha como é que ela começa. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Esse é o versículo 1 do capítulo 1. Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Meus irmãos, não adianta. Se nós negarmos o amor de Deus, se nós abandonarmos o amor de Deus, meus irmãos, se nós renunciarmos o amor de Deus, esse é o princípio da ruína. E não é à toa que Jesus vai falar isso. A primeira coisa que Jesus vai falar no capítulo 2, versículo 4, ali de Apocalipse, ele vira para aquela igreja e ele fala assim, eu tenho contra ti que largaste, que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. O grande problema foi deixar o amor, o mandamento máter, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, da forma como Jesus resume toda a lei e os profetas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Meus irmãos, nós abandonamos esse amor. Já era, meus irmãos, já era. Ele é o nosso amado, ele é o amado da noiva do Senhor. Então, ele começa uma palavra para o povo já de Jerusalém. Vocês abandonaram esse amor. Vocês não entenderam esse amor. Depois de tudo que aconteceu,
Depois de tudo que aconteceu, vocês abandonaram esse amor. Meus irmãos, a próxima palavra que Malaquias dá é a palavra para os sacerdotes. Aqueles homens responsáveis por representar os homens diante de Deus, por oferecerem os sacrifícios. Meus irmãos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e vocês abandonaram o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. É aquilo que Eclesiastes vai falar, um pecador destrói muitas coisas. Então os sacerdotes, eles abandonam o caminho. Eu acho muito interessante que lá em Atos, os homens de Deus são conhecidos como a seita do caminho. E é exatamente isso. O caminho é Jesus. Então você é a seita do próprio Senhor Jesus. E é por isso que eles são chamados de pequenos cristos, né, de cristãos. E meus irmãos, aqueles sacerdotes estavam abandonando a lei do Senhor. E meus irmãos, é aquilo que Oséias 4:9 vai falar. Tal como é o povo, assim são os seus sacerdotes, que abandonam, que mudam os marcos, que abandonam a lei do Senhor. E meus irmãos, os sacerdotes abandonaram os caminhos de Deus, levaram o povo a pecar contra o Senhor. Depois a palavra que ele dá é a palavra diretamente em relação às alianças. Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Eles começaram a fazer alianças com os amonitas, com os moabitas e os asdoditas, e fala que o povo não sabia nem sua língua mais. Meus irmãos, se a nossa língua não é a boca do Senhor, não é a palavra do Senhor, nós começamos a nos confundir. Meus irmãos, isso é o princípio da nossa ruína, abandonarmos ao Senhor. Fala que então eles começaram a se casar. Aquele juramento que eles tinham feito de não se casar com as mulheres estrangeiras, eles estão quebrando aqui agora. É melhor nem votar do que votar algo ao Senhor e não cumprir esses votos. Então, meus irmãos, eles estão quebrando esses votos, eles estão indo contra esses votos, eles estão se casando, e Tobias passa a morar dentro do templo, né? O neto de Eliasib se casa com a filha de Sambalate. Olha a confusão que está acontecendo, o pecado entrando no meio da igreja, o pecado entrando pelas portas da igreja, e vai destruir a igreja de dentro para fora, que é o que está acontecendo com as doutrinas de demônios no meio da igreja hoje, meus irmãos. Acabando com o povo de Deus, fazendo o povo se acomodar, achando que o evangelho é um evangelho cômodo, que eu não preciso fazer nada porque Jesus já fez tudo. Jesus fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Morrer numa cruz, uma vez que nós não tínhamos uma alma santa, e nem poderíamos escolher isso. Só que, meus irmãos, cabe a nós, enquanto povo de Deus, obedecermos aos mandamentos do Senhor e permanecermos firmes diante do Senhor dia após dia. Meus irmãos, a palavra depois de Malaquias vai falar, eis que eu envio o meu mensageiro. Agora uma palavra de esperança, meus irmãos. O meu mensageiro, ele está falando aqui de João Batista, que preparará o caminho diante de mim. Eu acho muito interessante que Malaquias 3:1 fala de João Batista, e Mateus 3:1 está falando sobre João Batista, que daqueles dias apareceu um homem, João Batista, pregando, preparando o caminho do Senhor realmente. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, Jesus Cristo, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como o sabão dos lavandeiros. Meus irmãos, ele virá separar o joio do trigo. Ele virá separar as ovelhas dos bodes. Ele virá separar o pecado da impureza. Meus irmãos, ele virá. Porque é isso que a palavra do Senhor faz. Ele faz separação entre juntas e medulas, entre alma e espírito, entre o que é puro e o que é profano, como uma espada de dois gumes, e ele virá, meus irmãos. É aquilo que Amós vai falar, por que vocês desejam o dia do Senhor? Por que vocês desejam? Esse dia vai ser um dia terrível, meus irmãos. E a palavra de Malaquias, a profecia de Malaquias é conhecida como sentença do Senhor, assim como existiu a sentença de Naum e de Abacuque. Só 3 profetas falam sobre a sentença do Senhor. Naum, quando fala para Nínive, a sentença do Senhor, e Abacuque, quando fala para Judá, a sentença do Senhor vindo os babilônios sobre eles. E agora Malaquias está falando sobre a sentença do Senhor para aqueles que abandonaram a aliança e deixaram a aliança do Senhor. E, meus irmãos, por último, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista e seu salário, e a viúva e o órfão. A gente vê essa coisa de Deus sempre chamando, atenção para a causa do pobre, para a causa do órfão, da viúva, que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Parece contraditório. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Eu virei com juízo. Eu vou vir sobre vocês. Mas é justamente porque eu não mudo, porque eu sou tão fiel à minha aliança, porque eu amo tanto vocês que vocês não são consumidos. Haverá justiça sobre vocês. Mas eu sou tão fiel àquilo que eu falei com vocês da lei. Eu sou tão fiel com o meu amor. Eu não vou destruir vocês. Mas eu vou separar. Eu vou trazer a separação do que é puro e do que é profano. Eu vou tirar aqueles que realmente me amam, aqueles que permaneceram até o fim. E vou sentenciar aqueles que escolheram andar nas trevas. Meus irmãos, porque é isso que a palavra de Deus vai dizer, que ele vai vir como ladrão da noite para aqueles que são das trevas. Agora, a Bíblia fala assim, não se preocupem vocês que são da luz, como vai falar em Tessalonicenses. Aqueles que são da luz não precisam se preocupar com isso. Mas aqueles que são das trevas, com certeza precisam. Porque eles não vão estar atentos, eles não vão estar sobre os muros, eles não vão estar vigilantes, eles não vão esperar a investida do inimigo, vamos dizer assim. E eles vão ser surpreendidos. Meus irmãos, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Lembra lá no início do livro de Neemias? Não abra as portas até que o sol aqueça. Da mesma forma, igreja do Senhor, corpo de Cristo, se atentem até que o sol da justiça venha. Aí sim. Mas enquanto isso, guardem as portas, guardem as muralhas, guardem as torres, para que o inimigo não destrua, não entre no seio da igreja e destrua o povo de Deus. E salvação trará debaixo das suas asas. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, voltai para a palavra do Senhor, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Meus irmãos, a única forma é voltarmos para a palavra do Senhor, permanecermos na palavra do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra forma, a não ser permanecermos na palavra do Senhor. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Ele é o sol da justiça. Ele vai trazer um cetro de justiça, de equidade, de verdade na sua mão. Ele vai reger, ele vai julgar as nações, meus irmãos. Permaneçamos nos caminhos da justiça do Senhor, honrando o nome do Senhor todos os dias. E, meus irmãos, então Neemias ele volta. Após saber de tudo isso que estava acontecendo, ele volta para Jerusalém. Ele chama o povo novamente ao arrependimento. Então ele expulsa aqueles homens de Neemias. Agora a gente vê que no capítulo 13 Neemias está irado, né? Ele vê aquelas coisas acontecendo, então ele expulsa os homens do meio do templo que eles estavam vendendo no sábado, assim como Jesus vai fazer depois, né? Pelo zelo do Senhor. É isso que o zelo do Senhor faz. O zelo do Senhor nos faz pisar em ovos. A gente não quer de forma nenhuma desagradar o nome do Senhor. E Neemias então expulsa Tobias de dentro do templo, começa a jogar tudo que é de Tobias para fora do templo. Ele expulsa aqueles mercadores, ele acaba com todo o pecado do povo, ele traz o povo a se arrepender, a abandonar aquelas mulheres estrangeiras. Ele traz, meus irmãos, o povo a uma consciência de que eles deveriam viver novamente para o Senhor. Então, meus irmãos, quando o Espírito desce sobre a igreja novamente, da mesma forma, quando Neemias volta para Jerusalém novamente, o povo ele é convencido do pecado, ele é convencido da justiça, ele é convencido do juízo. E o povo se volta para o Senhor novamente e não mais abandona o Senhor. Meus irmãos, é isso que Atos vai falar. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constitua bispo, Paulo falando isso, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Não piseis o sangue do Filho de Deus, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Da mesma forma, quando Neemias se foi, entrou no meio do povo lobos cruéis, que tentaram destruir o povo de Jerusalém e quase conseguiram. Que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. A gente está vendo Eliasibe, o homem responsável por reparar a porta das ovelhas, lá no capítulo 3, lembra, meus irmãos? Que ele, juntamente com os sacerdotes, repararam a porta das ovelhas. Era um homem temente a Deus, mas se por ele não observar os preceitos do Senhor, ele coloca o inimigo para morar dentro do templo. Da mesma forma, colocando os ladrões, os falsos mestres, dentro da igreja, para atraírem os discípulos após si. Ou seja, meus irmãos, a intenção disso, a intenção do diabo, não é lutar contra a igreja só, mas é se infiltrar no meio da igreja e derrubar a igreja com essas doutrinas de demônios, meus irmãos, que nós temos visto dia após dia no seio da igreja. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer no final, depois que Neemias faz toda essa obra, depois que Neemias traz de volta o povo ao arrependimento, ele fala, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem.
E isso me faz lembrar do texto de Hebreus, quando fala: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrais, enquanto servis aos santos e ainda servis. Meus irmãos, nós temos uma obra. Deus olha para tudo aquilo que está acontecendo. Que nós não esmoreçamos. Nós não devemos nos enfadar, como Malaquias vai falar do povo. Não, mas existe uma obra. Cabe a nós, enquanto povo do Senhor, fazermos essa obra, obrarmos nos muros do Senhor todos os dias, levando muitos ao arrependimento, né? Nos colocando na brecha, nos colocando aos pés do Senhor, né? Para que a glória dele seja manifestada, nos colocando aos seus pés, né? Molhando realmente os pés do Senhor com as nossas lágrimas de arrependimento, de confissão. Meus irmãos, nós possamos nos dobrar diante do Senhor, buscarmos a justiça de Deus, buscarmos o amor de Deus, sermos cheios do Espírito do Senhor, meus irmãos, até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque quando nós nos colocamos em comunhão uns com os outros e partilhamos do pão e partilhamos do vinho, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. A morte de Cristo teve uma finalidade, meus irmãos: que nós vivêssemos uma vida santa diante do Senhor. Porque sem a morte e a ressurreição do Senhor, nós não poderíamos viver essa vida santa. Mas Ele nos permitiu tudo isso. Ele nos permitiu uma vida santa. Ele nos permitiu que o Espírito nos ensinasse todas as coisas, nos lembrasse de tudo aquilo que foi dito. Meus irmãos, cabe a nós, enquanto povo do Senhor, obrarmos. Cabe a nós, enquanto povo do Senhor, obedecermos, vivermos uma vida santa diante do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, nós não viemos a pisar o sangue do Filho de Deus. Não, mas obedecermos, vivemos uma vida santa diante do Senhor. Meus irmãos, nós passamos 7 aulas desse curso, falando sobre obediência, falando sobre realmente vivermos a vida que Deus preparou para os seus filhos, para que nós possamos um dia habitar com Ele. Meus irmãos, até que Ele venha, nós honremos esse sacrifício naquela cruz. Eu já falei isso em outras aulas. Do dia que nós entendemos o valor desse sacrifício, o que Jesus fez, a maior dor não foram os cravos nas suas mãos, não foram os cravos nos seus pés, não foram os seus braços estendidos, a sua falta de ar, ao sangue invadindo o seu pulmão. A maior dor foi o sacrifício de entregar uma alma que nunca conheceu o pecado ao pecado. A maior dor foi o afastamento do Pai. Quando Jesus vai falar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não poderia estar perto de Jesus naquele momento, porque Jesus estava podre com os nossos pecados naquela cruz. Isso foi a maior dor, meus irmãos, porque Ele abriu mão da sua glória para habitar no nosso meio. A maior dor, meus irmãos, será se nós formos separados eternamente do Pai. Só que nós devemos voltar ao Senhor todos os dias, vivermos lado a lado com o Senhor todos os dias. E, meus irmãos, não haverá injustiça, porque haverá um dia, nós habitaremos com Ele. Pela graça do Senhor, nós permanecermos firmes até o fim. E lá na glória do Pai, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza. Não. Mas haverá paz, haverá descanso, haverá glória do Senhor. Nós estaremos diante do nosso Pai, do nosso Cristo. Então, meus irmãos, nós possamos permanecer no Senhor, pregando o Evangelho do Senhor, vivendo as boas novas do Senhor, vivendo uma vida santa diante do Senhor, meus irmãos, até que Ele venha buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, não esmoreça, não se perca, não perca o foco de Deus, não abandone o Senhor, não, mas permaneça nos caminhos do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Tudo isso nós estudamos apontou para Jesus. Meus irmãos, e hoje nós vivemos o tempo da espera pela vinda do Messias novamente nesse mundo, resgatando a igreja gloriosa do Senhor. E aqueles que permaneceram até o fim, obedientes, esses sim, serão levados juntamente com Cristo. Então que possamos permanecer nos caminhos do Senhor, dia após dia, ano após ano, momento após momento, dobrando os nossos joelhos, meditando dia após dia na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos sejam abençoados com essa aula. Espero que os irmãos sejam realmente abençoados com esse curso e possamos voltarmos para o Senhor, colocarmos os nossos olhos na eternidade. Quando nós colocamos os nossos olhos nesse mundo, a gente tem a tendência de querer a justiça humana, de querer a derrota de alguém,
de querer justiça, a justiça limitada do homem. Não. Nossos olhos estejam em Deus. Nossos olhos estejam na eternidade. Nós não percamos aquilo que nos está preparado. Nós sejamos vigilantes, sejamos constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até a nossa última aula do curso, se Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos.